Bom dia, Mariana. Bom dia. Mariana, você tem o grupo aí da turma para avisar que a gente já está online? Pronto, obrigado, viu? Então vamos aguardar só um pouquinho, tá? Enquanto isso, eu vou verificando aqui onde a gente tinha parado. Eu sei que a gente tinha parado no ponto 7. Bom dia, Zoraide. Bom dia, Andréia. Espero que vocês estejam bem, né? Vamos começando já já a nossa aula de hoje, né? Como sempre. Acho que hoje a gente termina o ponto 7. Aí, semana que vem, a gente pode dar uma revisão para a prova de vocês, né? Fazer aí um apanhado. Aliás, se eu for fazer revisão, já é bom fazer a prova. A prova de vocês mesmo, pessoal, aí a gente estava, não sei se, mas a Yolanda não está aqui, né? A prova de vocês, a princípio, eu vou disponibilizar dia 28. Dia 28 não tem aula minha, porque é a minha semana de estudo dirigido, né? Vai ser para vocês entregarem os seminários e terminar de fazer os dois últimos exercícios do ponto 7, esse de fixação e estudo dirigido. E aí vocês responderiam a prova, que vai ser dissertativa também, até o dia 4. Outra coisa que eu quero chamar a atenção é que eu deixei lá no Moodle uma enquete para vocês votarem
para escolher um ponto para cair dois temas de dissertação, porque na prova a gente vai ter 4 temas de dissertação para vocês escolherem um tema de dissertação, né? E aí, deixa eu olhar se já tem alguma resposta. Se não tem, votem nessa enquete. Deixa eu conferir aqui. Não sei se vocês viram essa enquete. Deixa eu olhar aqui a resposta, se já tem. Tá certo. Por enquanto está vencendo pontos, por enquanto está vencendo ponto 7, mas ainda falta muitas respostas. Só tem 6 respostas aqui. Pronto, Zoraide votou, André não estava sabendo. Votem, só tem 6 respostas. Por enquanto está vencendo ponto 7, só que o número é muito pequeno ainda de pessoas. Tem que esperar um pouquinho, né, para anunciar. Só tem 6, né? A turma tem, acho que quase 40 não, parece que é 41. A turma de vocês. Então, pessoal, é isso. Votem nessa enquete para a gente poder fazer a prova. Então, estou avisando aqui para vocês que estão entrando para votar na enquete, para que eu possa escolher. Eu posso escolher, não, vocês vão escolher, para que eu possa ter um ponto para escolher 2 questões, porque na segunda unidade só tem 3 pontos. Um ponto seria. Um ponto, pessoal, seria qualquer um que vocês vai ter 2 questões, né? 2 questões não, 2 temas de dissertação. Porque a prova vai ser dissertativa novamente. Eu votei já, professor. Eu vi a enquete que o senhor colocou lá. Certo, Nil Cleiton, obrigado, viu? Por nada. Então, eu peço aos outros que votem também, aos colegas, avisem aí, para a gente poder elaborar a prova de vocês. Deixa eu olhar o que mais. Como sempre, não esqueçam de fazer os exercícios. Olha, pessoal, eu quero chamar a atenção de vocês para a necessidade, apesar que aqui eu estou chovendo molhado, porque a maioria dos que estão aqui eu conheço e fez os exercícios. Mas, infelizmente, tem muita gente que não fez exercícios. Eu lancei, semana passada, as pautas de abril. Eu não sei se vocês puderam conferir como é que estão as pautas de vocês. Deixa eu só abrir aqui para falar rapidamente quantas pessoas estão reprovadas por falta nessa turma. Mas, assim, já lancei a de abril. E aí tem a necessidade de vocês fazerem esses exercícios e principalmente fazer o exercício complementar da segunda unidade, que o prazo vai até o dia 1º de junho, ou seja, tem mais de 15 dias aí para vocês fazerem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. No momento, nós temos 7 colegas que estão reprovados por falta. Tá certo? Claro, pode fazer o exercício complementar da segunda unidade até o dia 1º de junho. Antes do dia 5 de junho, porque o prazo é dia 1º, eu vou retirar o excesso. Porém,
Quem já estava reprovado da primeira unidade, porque não fez o exercício complementar, esse exercício complementar, obviamente, um exercício complementar não pode valer para 2 unidades. Aí, essas pessoas eu vou passar uma atividade direcionada. Mas, assim, de antemão, eu quero deixar claro, e que vocês sirvam de testemunha, porque a maioria de vocês são pessoas que fazem, mas, assim, para aqueles colegas, olha, gente, sem atividade, sem fazer algumas atividades, eu não vou aprovar pessoas que estejam reprovadas por falta. Pronto, e a Holanda está chegando aí, e a Holanda pode até depois, como sempre, dar esse reforço, que é o seguinte, tem 7 pessoas reprovadas por falta aqui na turma, viu, Yolanda? Já, com as faltas de abril. Ou seja, porque não fizeram, tem 7 pessoas, porque não fizeram as atividades, tal, ou porque já estava no limite, saindo da primeira unidade que tinham feito, mas 7 pessoas têm reprovadas. Eu lancei as faltas de abril semana passada, como eu tinha prometido para vocês. Aí o que acontece? Tem que fazer o exercício complementar da segunda unidade até o dia 1º de junho. Fazendo antes de 5 de junho, eu retiro o excesso de faltas. Só deixo as 8 faltas, que é o que vocês podem ter de limite, viu? Na turma de vocês. Porém, contudo, entretanto, se a pessoa já estava reprovada por faltas desde a primeira unidade, ou seja, a pessoa não fez exercício complementar, quem fez exercício complementar da primeira, beleza. Mesmo que esteja reprovado por falta agora, faz. Alane, é até dia 1º de junho o exercício complementar. O exercício de fixação estudo dirigido do ponto 7, que falta, é até dia 28. Pronto, avisa, dá esse reforço. E tem outra coisa, como eu disse, alguns alunos, acho que eram 2 alunos da turma de vocês, não fizeram o exercício complementar na primeira unidade e já vem reprovado desde a primeira unidade. Para esses, eu vou passar uma atividade específica. Tá certo? Mas, assim, podem você dar o reforço, Yolanda, que não haverá aprovação de aluno que não fizer as atividades, tá? Ah, porque eu estou muito ocupado, porque ele está no meio da pandemia. Beleza, eu entendo a situação, eu também estou dizendo, eu estou dando aula aqui de máscara. Se você, inclusive, alguns alunos que apresentaram nesse seminário, que foi excelente, seminário não, congresso que a gente terminou ontem, estava dizendo, professor, dá falta de ar, a pessoa apresentando com máscara. Eu digo, para vocês verem como é, né? Como é que a situação está difícil, né? Então, gente, a situação está difícil para todo mundo. A gente passa essas atividades justamente para que vocês compensem as faltas, só que, vamos dizer assim, de graça, ninguém vai ser aprovado, tá? A pessoa, para ser aprovada aqui na disciplina, tem que fazer alguma coisa que é bem razoável. A gente dá sempre... Vocês são testemunhas, a gente sempre dá um prazo bem razoável para fazer, avisa, fica no pé dos representantes de turma para que eles avisem as turmas. Mas, assim, tem gente que acha que, porque está enfrentando dificuldade nesse momento, tem a obrigação de aprovar aquela pessoa sem a pessoa não fazer atividade nenhuma. Isso não existe. Ou porque a pessoa está no 10º período, né? Semestre passado, 3 pessoas foram reprovadas na minha disciplina porque não fizeram atividades. Certo? Pessoal, eu quero ajudar vocês. Entendeu? Eu não estou aqui para punir ninguém. Não tenho prazer em ver aluno reprovado. Quero que todos se formem. Porém, é preciso também que vocês mostrem um esforço. Eu sei que está todo mundo dentro da dificuldade. Tem gente que perdeu familiar. Mês passado eu perdi um primo, perdi um colega de turma, mais jovem do que eu e mais saudável do que eu. Né? Você fica até com medo quando você vê isso. Era meu colega, participava sempre do time. Assim, a colega não, era meu amigo, né? E trabalhou junto depois da graduação há alguns anos em Alagoas. Ele era coordenador do curso de Direito lá da ESGA Garanhuns. Era uma pessoa muito querida, que tinha falado há uns 3 anos, porque ele trabalhando em Garanhuns e Arco Verde, eu aqui. Mas era uma pessoa muito querida. Eu digo, poxa, se Rodrigo, que era mais saudável que eu e mais jovem do que eu, uns 2 anos, morreu. Foi, né, Luiz? Era meu amigo. Ele se formou aqui na SES.
Era um amigo assim próximo, a gente na graduação, a gente trabalhou junto depois. E ele, inclusive, ele, sem dúvida, era um profissional extremamente competente, Luiz. Profissional extremamente competente, né? E, como eu disse, ele era atleta da turma. Minha turma venceu 4 campeonatos aqui. Só não venceu o último ano, perdeu para o pessoal de educação física. E ele era zagueiro do time e praticava esporte, coisa que eu nunca fiz, né? Então, pessoal, tá todo mundo aí. Nesse momento que a gente vive, está todo mundo passando por dificuldade. Mas, infelizmente, a gente tem que mostrar o esforço. Primo, eu perdi agora 2 primos casados entre si, né? Um primo e uma prima. Filho de uma tia e filho de outra tia. O esposo morreu, a minha prima foi internada, conseguiu sobreviver, inclusive eu estava ajudando, eu dei entrada no pedido do INSS dela, dei algumas orientações, né? Até olhei o contrato do advogado, contrato para cuidar do inventário, né? Mas, assim, muito triste. Não tinha nem 50 anos, era um pouquinho mais velho do que eu, morreu de corona. E ele tinha mandado um áudio para minha tia, dizendo que ele não ia sobreviver. Sabia que não ia sobreviver. Então, pessoal, está todo mundo passando por tempos tristes, né? E aí a gente precisa também ter, infelizmente, a gente precisa prosseguir a vida, né? Trabalhar, estudar. Então é isso. Mas vamos começar o nosso assunto. Realmente, Caturine, é uma situação triste e revoltante, a gente vive um período de negligência, né? Então, todo mundo conhece alguma pessoa que morreu, todo mundo, se não teve o salário reduzido, se não perdeu o emprego, é difícil. Então, vamos lá, pessoal. Que eu me lembro aqui, a gente ia para o 4º slide, né? Então, vamos lá. Lembrando, nosso assunto é ponto 7, direito de família e sucessões no direito internacional privado. Se você escolherem esse ponto, por exemplo, vai ser uma questão de família e outra de sucessões, certo? Então, no caso de nulidade do casamento, tendo os nubentes domicílios diversos, a lei do primeiro domicílio do casal regerará o processo. No caso aqui, não esqueça, isso aqui é direito internacional privado, né? Quando a gente fala que os nubentes, os noivos, né, têm domicílios diversos, isso significa que eles são de países diferentes. Eles moram em estados diferentes. E aí fica valendo a lei do primeiro domicílio do casal, que inclusive é usado para várias coisas em vários países, tá? Muitas vezes o critério definido para a questão de bem, divórcio, etc., é a lei do primeiro domicílio conjugal, né? O artigo 7º da Lei de Introdução às Normas, a velha LINDB, né, também permite que estrangeiros que residam no Brasil casem perante suas autoridades diplomáticas ou consulares. Neste caso, a União também é regida pelo ordenamento jurídico estrangeiro, perfeitamente. Pessoal, a gente já falou aqui que brasileiros que moram no exterior podem casar perante as autoridades consulares do Brasil. Perfeito. E, do mesmo jeito, estrangeiros que residem no Brasil podem casar perante as suas autoridades consulares. Porém, o casal tem que ser estrangeiro, tá? Se um deles for brasileiro, casa no registro civil do Brasil, tá certo? E depois reconhece. Aliás, como é que você reconhece hoje que o Brasil faz parte da Convenção de Apostila? Deixa eu dar um toque prático aqui. E olha que eu não atuo, mas vocês sabem que eu não pratico direito, né? Eu não advogo.
É o seguinte, pessoal, por exemplo, um estrangeiro e uma brasileira casa aqui no Brasil, aí faz a apostila do cartório aqui do Brasil e depois faz a apostila do país dele. Pronto, basta isso. Lembrando, aqui em Caruaru, os quatro cartórios de registro civil não, de registro notarial, eles fazem a apostila diária. Para olhar os lugares aqui no Brasil, basta ir no site do CNJ. Acho que eu postei aqui na aula passada, né? Não postei, eu posso postar daqui a pouco. Este mesmo instrumento legal estabelece que o regime de bens legal ou convencional obedece à lei do primeiro domicílio dos nubentes, a lei do domicílio dos nubentes, né? Como do mesmo jeito, e se eles for diversos, a lei do primeiro domicílio conjugal, artigo 7º, parágrafo 4º da lei. No direito brasileiro, existem 4 regimes de casamento que vocês conhecem, então não precisam entrar nos detalhes. Né? O problema aqui, quando eu estou estudando para a RI, que eu tenho que explicar cada um deles, porque eles não estudaram direito de família. Né? Então, a gente tem comunhão parcial, comunhão universal, separação de bens e participação final nos aquestos. Lembrando que a comunhão parcial passou a ser o regime regra, ou seja, se você não opta por nenhum, fica sendo ele, depois depois de 88, né? Os regimes de bens no casamento podem ser definidos ou modificados pelo cônjuge por pacto antinupcial ou contrato judicialmente autorizado. Pode modificar também. Né? No caso de estrangeiro casado que se naturaliza brasileiro, este poderá solicitar judicialmente que se apostile, ou seja, coloque em apenso, né, a adoção do regime de comunhão parcial de bens, porque é a nossa regra legal. A regra legal do Brasil é a comunhão parcial de bens. Basicamente, a comunhão parcial de bens se tornou regra depois da permissão do divórcio, e foi consolidada a partir de 88. Né? Porque só fazia sentido a comunhão universal quando o divórcio não era permitido. Só o desquite. Comunhão universal, ou seja, compartilha tudo, para frente e para trás. Né? O divórcio existe desde os romanos, né? Mas devido à influência cristã, foi implantado no Brasil somente em 1977. Antes de 77, no Brasil, só havia a possibilidade do desquite. Inclusive, em outros países não tinha desquite, não. No desquite, era uma separação, o casal separava definitivamente, mas, contudo, entretanto, não dissolvia totalmente o vínculo matrimonial e a pessoa ficava impedida de casar novamente. Aí o que acontece? Muita gente que se diz que estava no Brasil ia para o Uruguai, para Portugal, reconhecia lá como separação, desquite, e depois a entrada no divórcio. As causas que embasam o pedido de divórcio deverão ser solucionadas conforme a lei onde tramitará a ação, a lex fori, da mesma forma a separação de corpos, né? Então, a causa do pedido, aí segue a lex fori, que é a lei de onde a causa está sendo tramitada. É a lei do juiz que julga a causa, melhor dizendo, né? A lei do foro. Vocês lembram disso aqui? De acordo com a lei número 12.874/2013, que alterou o artigo 18 da LINDB, as autoridades consulares brasileiras também são competentes para celebrar a separação e o divórcio consensuais de brasileiros no exterior. Gente, essa lei, ela permitiu que cônsules façam divórcios consensuais. Por que é que houve isso, né? Porque passou a se permitir que se fizesse em cartório aqui no Brasil divórcio consensual.
Então, do mesmo jeito que o consulado, a gente já falou aqui, o consulado ele funciona como uma espécie de cartório. Então, do mesmo jeito que no cartório pode se fazer o divórcio consensual, no consulado também, porque o consulado ele presta muitos serviços. Eles prestam serviços cartoriais, né? O estrangeiro divorciado que vier para o Brasil verá reconhecido os efeitos pessoais e patrimoniais de tal sentença, salvo de bens imóveis que tenha no Brasil. Porém, pessoal, como o usuário destaque aí, que em questão de divórcio consensual, se os bens imóveis o juiz estrangeiro julgou usando a lei brasileira, a tendência da própria jurisprudência nacional é encontrar livre e reconhecer a sentença de divórcio. Aliás, nem precisa reconhecer, não tem problema. E aí, lembrando não, falando, que eu acho que vocês não estudaram isso aqui não. O parágrafo 5º do artigo 961 do novo Código de Processo Civil desburocratizou a vida do cidadão ao determinar que a sentença estrangeira de divórcio consensual produz efeito jurídico no Brasil, independente de homologação pelo Superior Tribunal de Justiça. Então, agora, pessoal, não precisa mais homologar sentença de divórcio devido aí ao parágrafo 5º. Inclusive, o CNJ estendeu. Ou seja, em 2015, a Corregedoria do Conselho Nacional de Justiça editou, do CNJ, né, do Conselho Nacional de Justiça, editou o provimento número 53, regulamentando e uniformizando, nas serventias extrajudiciais, ou seja, dos cartórios, de todo o país, a averbação direta de sentença estrangeira de divórcio. Ou seja, sem a necessidade de assistência de advogado e tampouco de prévia manifestação de autoridade judicial brasileira. Então, agora, faz a apostilinha, já traz, faz a apostilinha lá, leva aqui para o cartório e já reconhece a sentença de divórcio. E aí, deixa eu só dar uma confirmada aqui, mas é isso mesmo. Com certeza. Não, é para consensual mesmo, só para tirar essa dúvida. Pessoal, está aí no chat esse provimento do CNJ, essa averbação direta é só para divórcio consensual, viu? Eu estava nessa dúvida. Porque o Código de Processo Civil de 2015 já estava prevendo essa questão. E aí o CNJ sacramentou. Ou seja, agora que a pessoa se divorciou consensualmente no exterior, averba diretamente sem precisar da entrada no, no pedido de homologação do serviço estrangeiro no STJ. Então, podem olhar aí, é o provimento número 53 do CNJ, tem aí no chat.
Vocês que estão nos acompanhando aqui, por favor, votem no Moodle, na enquete, para definir qual ponto vai ter duas questões na prova de vocês, tá? Não deixem de votar lá no Moodle. Eu estou avisando aqui no meio da aula para o pessoal lembrar. Tem uma enquete lá onde tem segunda unidade, né? Aí vocês podem votar. Enquanto isso, já já a gente vai prosseguindo. Vamos prosseguindo. Interessante, na turma da noite, por enquanto, está ganhando a 5. Na de vocês, por enquanto, está ganhando 7. Mas como só tem 6 votos, dá para virar. É interessante como as turmas têm perfis diferentes, né? Daí é uma das coisas que eu fico mais admirado. O assunto caminha geralmente de forma diferente. Por exemplo, a turma de vocês tende a ser mais rápida para dar o assunto. Mas isso, o dar o assunto rápido, isso não é sinal de nada. A quantidade de alunos também da noite é superior. É maior, exatamente. É maior. Bem maior. À noite tem mais de 70 alunos matriculados. Aqui com vocês são 41. E, por exemplo, à noite também o pessoal assiste mais. Tem maior participação. Então, tem um número muito maior de alunos assistindo. Aí o pessoal pergunta mais. Aí a aula... Bem, pessoal, a homologação de sentenças estrangeiras relacionadas ao direito de família pelo Superior Tribunal de Justiça, ela tem sido intensa nos últimos anos, especialmente sobre divórcio, guarda de filhos e ação de alimentos. No caso do divórcio consensual, como a gente disse, se foi celebrado no exterior, pode pedir a verbação direta se for consensual, né? Se não for consensual, aí tem que dar entrada no STJ, de todo jeito. Alimentos, a execução, a gente já estudou isso, né? A execução é facilitada pelas convenções em relação ao direito de alimentos. Pronto, a parte de família eu acabei. Vocês têm alguma pergunta? Se tiver alguma pergunta, podem postar aí no chat. E já já vou começar a falar de sucessões. Vamos lá, né? Se tem alguma pergunta? Exato, Luiz. Isso facilita para vocês. Agora, para a RI, repare que eu tenho dúvida do trabalho, porque eu tenho que explicar os fundamentos disso do direito de família. Por isso que a carga horária deles, dessa disciplina, é de 4 horas, e de vocês é 2. Para vocês, essa disciplina dá para dar 2 horas, porque vocês estudaram essa disciplina, né? Então, para vocês é fácil. Tem alguma diferença mínima, mas no geral, mais essa questão de reconhecimento, né? Mas o resto é igual.
Não é difícil o assunto, não, para vocês. Mas, assim, agora, com essa convenção da apostila, isso aí facilitou, porque é o seguinte: chegar um cliente para vocês e dizer assim: olha, eu me casei no exterior, eu quero reconhecer a sentença aqui no Brasil. Você diz, tem que fazer apostilamento lá e depois ir no cartório aqui e reapostilar aqui. Isso parece burocrático, mas já facilitou em muita vida, porque a gente tinha que ir no consulado, tinha que ir no escritório de Itamaraty, em Recife, tinha que pedir o tradutor juramentado. Então, você indo em dois cartórios já resolve. Então, essa questão da convenção da apostila facilitou e muito. Que é um documento que fica em apenso, né? E segue uma padronização internacional. Deixa eu ver se eu acho até uma apostila de AIA para mostrar para vocês como é o formulário. Pronto, eu vou mostrar aqui para vocês como é o formulário da apostila de AIA. É um formulário em papel moeda, sabe? Que nem documento de carro. Deixa eu mostrar aqui. Pronto, aqui tem uma apostila de AIA, tem QR Code, tem aí papel moeda, tem os dados do documento, porque esses campos aqui, pessoal, reparem, tem a parte escrita em inglês, em francês, se eu não me engano, e segue a padronização, entendeu? Ou seja, o documento emitido em outro país também segue igual. E aí, por exemplo, você olhando esses campos, que é igual em todos os países do mundo, o documento já fica parecido. Entenderam? Porque a apostila de AIA facilita, porque ela é um formulário e se preenche ali. Ali tem na língua original do país que emitiu e mais em francês e inglês. Então, por exemplo, aquele campo ali tem o nome, aquele campo ali tem a data de nascimento. E ela é emitida em papel moeda, né, padronizado internacionalmente. Então, ela é um formulário que facilita nesse caso, porque se você pegar uma apostila de A emitida em outro país, que não tem nada a ver com a nossa língua, a Hungria, por exemplo, você sabe onde estão os dados do documento, os dados principais, o nome da pessoa, a data de nascimento. Entenderam como ela funciona? Pronto, pessoal, agora vamos prosseguir sucessões. Sucessões também vai ser fácil para vocês entenderem. Tem poucas diferenças aqui. Em relação à sucessão, essa comporta, perdão, dois fatores essenciais. O primeiro fator é o pessoal, que seria o falecido, né, o famoso decus, eu detesto esse nome, decus, oh meu Deus. E os herdeiros. O segundo, o elemento material, que seria o patrimônio. Sucessão causa mortes, é toda sucessão em que há um falecido, o famoso decujus,
e um sobrevivente, pelo menos um, né, pode ter vários, que recebe a herança. O termo sucessão corresponde ao direito, né? Já a herança ao acerto de bens também. Aliás, já a herança ao acerto de bens, perdão. Isso aqui eu vou passando rápido porque vocês conhecem. A sucessão é regida pelo princípio da lex rei citae, ou seja, da lei da situação da coisa, desde o século XIV, né? Sendo universalmente aceita para bens imóveis. E a gente já falou isso. Até agora eu estou procurando um país que não aceite o princípio lex rei citae, a lei da situação da coisa, para imóveis. Todos os que eu conheço, a legislação, que eu conheço pessoalmente não, né? Porque eu só conheço 16 países. E ter visitado pelo menos alguma vez, né? A legislação a gente conhece até mais um pouquinho em relação a esse assunto. Então, em relação a esse assunto, eu conheço país, a legislação de países da América, África, Europa e Ásia. Todos, inclusive a dona China, né, adotam o princípio lex rei citae para imóveis. Elementos de conexão utilizados na sucessão. A lei da situação dos bens, no caso para imóveis, então a pessoa pode falecer aqui no Brasil e tem imóveis em vários países, né? Lei da nacionalidade é o mais usado nos países europeus. Os europeus, mesmo os que adotam um sistema jurídico, como, por exemplo, alemães, eles tendem que o inventário corra de acordo com a lei da nacionalidade da pessoa. Claro, com exceção dos imóveis. Aí, nesse caso, o imóvel sempre é regido pela lei do país que o imóvel estiver situado. Então, por exemplo, pense um alemão. Esse alemão tem uma casa de praia na Espanha ou em Portugal. Isso é muito comum. Porque, como eu já disse a minha esposa uma vez lá em Portugal, Portugal e Espanha são a tamandaré deles. Eu, há uns 5 anos atrás, eu fui com a minha esposa para Portugal no verão. Aí ela disse, por que essas gringas, ou seja, gente com cara de europeu do norte, né, fica no meio da esquina, dançando e bebendo e com a bunda de fora? Aí eu disse assim, porque aqui é a tamandaré deles. Tá? Então, aí ela achou graça. Aí, gente, aí eu fui ainda dizer o seguinte, se elas pelo menos tivessem bunda, né? E ela ficou brava, não por eu ter olhado para a bunda das gringas, mas ela disse porque isso era machismo. Eu digo, mas... Ela viu o senhor olhando, né, professor? Não, não foi nem por isso que ela falou. Ela disse, largue de ser machista. Brincadeira. Ela disse, largue de ser machista, porque, de fato, as gringas não tem, vamos dizer, não tem como é que eu posso dizer uma palavra sem ficar ofensiva e machista aqui? Né? Para não dizer, não são iguais às nossas mulheres, né? Desse aspecto. Para não dizer, para não me comprometer mais. Mas ela não ficou brava por isso, né? Porque achou que era machismo dizer, olha, se ela tivesse pelo menos bunda... Exatamente, Zoraida, eu devia ter pensado. O problema é que eu te dei direito, só paguei medicina legal lá no finzinho, né? A região glútea, né, avantajada, tem até um nomezinho para isso, estenotipia, alguma coisa assim. Porque vocês sabem que a brasileira tem porque é mestiça, né? Isso é sério, isso aí é uma questão de antropologia. Se a brasileira fosse, por exemplo, europeia pura, não seria do mesmo jeito, não. É porque tem a mistura, principalmente com negros, é que tem. Então, gente, aí, por exemplo, nesse caso, voltando aqui, o alemão tem uma casa de praia em Portugal. Precisa ele dar entrada no inventário em Portugal? Não, pode dar para resolver o problema da casa, mas ele pode dar entrada no inventário totalmente na Alemanha e o juiz alemão só julgar
o imóvel situado em Portugal de acordo com a lei portuguesa. Pronto. Aí resolveu. Desde que julgue o imóvel com a lei portuguesa, não tem problema não. No caso do Brasil, uma coisa que eu quero chamar a atenção de vocês, se vocês já estudaram para a OAB, pronto, eu estou querendo fazer um vídeo, uma aula comentando as últimas questões da OAB, Direito Internacional Público e Privado. Né, que está chegando perto, para dar uma dica aí para vocês. Mas, por exemplo, a LINDB, eu estou pensando, vou ver semana que vem, inclusive se eu terminar o ponto 7 hoje, semana que vem fica vago. Aí daria para eu fazer isso. Agora eu tenho que preparar. E aí você sabe que eu estou um pouquinho ocupado esses dias, mas seria muito bom fazer isso, entendeu? Porque semana que vem, dia 21, acho que eu vou dar para terminar o ponto 7 hoje. Se não der para terminar o ponto 7 hoje, fica faltando pouquíssima coisa. Ainda não deu nem 10 horas, né? Termina aqui, geralmente depois das 10, 10 e 10, a gente termina essa aula. Sim, pessoal, mas a LINDB, ela estabelece, por exemplo, que só o juiz brasileiro poderia conhecer ações relativas a imóveis situados no Brasil. Gente, o próprio CNJ tem ido contra a LINDB na jurisprudência, e se, por exemplo, numa questão de sucessão, se é consensual a sucessão, se só tem um herdeiro, e se o juiz estrangeiro julgou, ou seja, partilhou aqueles imóveis respeitando a lei brasileira, tem sido reconhecido a sentença no Brasil, tá? Mas o Oli, ele destaca isso, inclusive no videozinho que ele faz no começo de cada capítulo, né, do livro de Direito Nacional Privado, ele diz, é o caso que a LINDB está perdendo força para a jurisprudência. Então, se o brasileiro tinha, aliás, se o estrangeiro tinha imóvel aqui no Brasil, mas esse imóvel, ele foi na sucessão dele, por um juiz estrangeiro, partilhando, obedecendo à legislação brasileira, ó, chega aqui, homologa na Justiça Federal, recolhe os tributos e morreu Maria Preá. Pronto, vamos prosseguindo aqui. Lei do lugar do falecimento é a doutrina superada, nenhum país adota, né? O Brasil e os países do continente americano, devido ao Código Bustamante, adotam a lei do último domicílio do decúbito. Não só o Brasil, viu? A maioria dos países do continente americano, inclusive Estados Unidos, apesar deles terem de outro sistema jurídico, por isso que eu destaco. Eles seguem a lei do último domicílio do decúbito. Sucessão legítima, como vocês sabem, é conhecida também como hábito intestado, ou seja, é legal. É que ocorre quando o falecido não deixou testamento, sendo a mais comum do Brasil, né? Mais de 90% dos casos da sucessão são legítimas. Porque brasileiro não gosta de pensar no futuro e geralmente não faz testamento. É difícil você ver. Quem estagia aqui em vara de sucessões, de família, etc., possível, né? Difícil ver um testamento. E quando vê, é público. Em regra geral, a lei do domicílio determinará as pessoas e ordem de sucessão. Testamento, por sua vez, é um ato personalíssimo, unilateral, gratuito, solene e irrevogável, pelo qual alguém dispõe do seu patrimônio para depois de sua morte. Característica do testamento vocês conhecem, vocês estudaram sucessões, né? Não precisa explicar porque é personalíssimo, porque é gratuito, porque é unilateral. Acho que não. Se quiser, eu explico, mas acho que vocês conhecem isso. Eu explico muito para a RI, que eu estou falando, toda nossa aula a RI tem que falar porque é personalíssimo, porque é unilateral, porque é gratuito, porque é solene e porque é revogável a qualquer tempo. Tipos de testamento de direito brasileiro também vocês conhecem. O público, se já é difícil o testamento, os poucos que tem, praticamente todos são públicos. É difícil ter outra área. Cerrado. Cerrado é o lacrado, né?
Quem lacra é um tabelião, cerrado, e repare aí, é parecido com o espanhol, né? De cerrar em português, acho que isso tem a ver com a Idade Média, que o português e o espanhol tiveram origem comum. Então, cerrado é o lacrado, é o de novela, né? Que tem bomba. O privado, que é o particular hológrafo, e os especiais, né? Marítimo, aeronáutico, militar. Marítimo e aeronáutico em caso de viagem, né? Comandante de navio e comandante de avião podem fazer o testamento, e vocês sabem, militar durante operações militares. Os cônsules do Brasil no exterior também podem lavrar testamento dos cidadãos brasileiros. A gente já falou e torna a falar sempre, né? O cônsul atua como uma espécie de tabelião. Emite documento, autentica documento, e agora faz até divórcio. Além de me definir que a capacidade para testar é definida pela lei do lugar do domicílio do testador, ou seja, pelo princípio locus standi actum, artigo 10, parágrafo 2º. Nesse caso, a capacidade para fazer o testamento, que é definido pelo domicílio do testador. No Brasil, o testamento público deve ser redigido em português, porque é o vernáculo, né, a língua oficial do país. Sendo permitido o testamento particular ou cerrado em língua estrangeira, desde que as testemunhas compreendam o seu conteúdo. O testamento cerrado, ele é um testamento particular lacrado, né? Quem lacra é a pessoa do cartório. Poderia também colocar esse nome, lacrado. Ixi, já passou? Ah, um detalhe, um testamento emitido no exterior, sim, pode reger bem situado no Brasil. Contudo, porém, entretanto, tem que obedecer, se for imóveis, à lei brasileira, em relação a imóveis situados no Brasil, tá? Mas pode sim ser reconhecido, perfeito, sem o menor problema. E que mais? Tem alguma pergunta? Terminou? As referências são aquelas de sempre, né, que a gente já conhece. Nesse caso, acrescido pela LINB, o livro do Delon atualizado por Augusto Diego Júnior, o livro do Jacob Dollinger atualizado por Carmen Tiburcio e o livro do Mazzoli, que tem melhorado. Não é tão bom quanto de público, e desses aqui, como eu já falei, o mais completinho é realmente Delon, mas Delon tem 80 anos, né? Mazzoli tem 40 e poucos. Então, ele tem tempo para alcançar. Deixa eu olhar se vocês têm alguma pergunta.
Exato, Laís. Esse assunto, ele lembra muito a questão do direito de família. Lembra não, é direito de família. Tem algumas coisas aí que são aplicadas internacionalmente, né? Essa parte de reconhecimento de documentos, de foro, mas assim, os princípios são os mesmos. Para vocês do curso de Direito é muito simples entender esses assuntos da segunda unidade, talvez mais do que da primeira. A segunda unidade, Direito Internacional Privado, para vocês é muito melhor do que a primeira. Tá? Fica porque, exato, você trabalha bem as obrigações, você já vira esses assuntos, né? Do que, por exemplo, o pessoal de RI. O pessoal de RI, eles têm mais dificuldade. Aí eu preciso explicar, parar uma aula dessa em RI demora muito mais, porque eu tenho que ficar explicando os conceitos básicos de família, de sessões que eles não conhecem. Mas eles precisam também, porque é relações internacionais, né? Eles precisam estudar direito internacional privado. E pronto, gente. Então, não, eu vou fazer o seguinte, eu vou preparar a aula da OAB para vocês com as últimas questões para a próxima aula, porque eu já terminei o assunto, entendeu? Aí ele tem que cumprir tabela para fechar a carga horária semana que vem. Aí eu vou dar aula, eu vou pegar acho que os 3 últimos ou 4 últimos concursos da OAB, e aí eu vou comentar e explicar as questões e dar umas dicas para vocês. E direito internacional público e privado, que geralmente cai junto, né? Aí semana que vem a gente faz isso. A revisão eu não vou, viu, Zoraide? Eu não vou, talvez eu não consiga fazer a revisão para a semana que vem por conta da enquete que ainda não sei se vai estar fechada. E também porque provavelmente eu só vou ter tempo de fazer a prova de vocês no final de semana que vem, porque esse final de semana eu já tenho meio monte de coisa para fazer, pessoal. Esse congresso foi muito bom que a gente fez, mas deu muito trabalho e ainda tem coisa para fazer do congresso. Tem coisa para fazer do congresso, tem outras coisas também para fazer. Eu ando muito ocupado esses dias, né? Tenho uma tese de doutorado para começar a corrigir 200 páginas para o dia 4 de junho, que eu vou participar da banca do doutorado na UFPE. E aí tem 200 páginas a tese. Aí eu tenho que ler. E eu leio, eu tenho. Sem querer criticar, vocês sabem que tem colegas que vão para a banca TCC sem ler. Eu leio. Pode ter certeza, se vocês virem como avaliador de qualquer coisa, eu leio. Eu acho que é até um desrespeito com o aluno se você não lê. Duas coisas que eu acho de respeito em banca. Você fazer crítica destrutiva, você tem que fazer a crítica construtiva. Pode ser dura, mas a crítica é construtiva. É sempre no sentido de poder melhorar, mas não de poder humilhar a pessoa. Dizer assim, você não sabe nada, você é um idiota. Nunca. Você tem que apontar quais são os pontos que aquele trabalho tem que ser melhorado. Ó, tem que melhorar isso aqui, isso aqui, isso aqui, mesmo que seja muita coisa. E o outro ponto é a necessidade de você ler o trabalho do aluno. Você tem que ler o trabalho do aluno. Aí tem professor, não, mas eu tenho meio de coisa, não sei o quê. Sim, mas primeiro foi a profissão que você escolheu, ser professor. Professor, pessoal, todo final de semana que vocês imaginarem, você tem alguma coisa para fazer. Vai ser algum aluno que lhe manda um trabalho para você dar uma olhada, um resumo. Por exemplo, eu estou com 2 resumos de alunos, de alunas nossas aqui da instituição, do grupo de pesquisa, né? Eu tenho que ler para dar um retorno para elas. Aí tem essa tese de doutorado do menino. E no caso da tese de doutorado, a gente participa de graça, né, para o UFPE. Claro, eles dão certificado. Eu fui aluno lá também, né? Estudei de graça, também não posso esquecer isso. Porque se eu fosse pagar, ia pagar R$ 3.000 durante 48 meses, imaginem a fortuna que seria, né? Se eu fosse pagar, aliás, 2.000 e pouquinho na Católica, aqui em Pernambuco, para fazer um doutorado. Aí você diz, eu estudei doutorado lá de graça, e você não poder participar nem de uma banca, né? E também tem outra coisa, quem convida não é o próprio aluno, viu? Inclusive, quando eu fui aluno, eu tinha que convidar os professores.
É você que convida os professores, é você que manda a cópia do TCC, no caso da tese de doutorado, para os professores participar da banca. E aí o aluno entrou em contato comigo, né? Aí falou, orientando o meu orientador, disse, o orientador indicou o senhor para ir para a minha banca, o senhor pode participar, vai ser 4 de junho, eu posso, mande trabalho. Aí você abre 200 páginas, né, para ler. Aí beleza. Então, pessoal, estou muito ocupado, mas eu vou fazer, viu? Já fica combinado, eu já vou também esse final de semana ver se eu consigo já preparar essa aula da OAB para ajudar vocês também. E como a gente estava falando aqui, o sentido nosso é sempre ajudar vocês, pessoal, não é prejudicar. E podem ter certeza, mesmo que eu não gostasse de uma turma, eu jamais prejudicaria. Eu posso não ajudar, mas prejudicar também não, e nem perseguir. Né? Eu posso punir uma turma porque fez alguma coisa que eu não gostei, mas ali é uma punição naquela hora, depois passou. E o que mais, pessoal? Se tem alguma pergunta, se não tem perguntas, vamos encerrando a aula por aqui, porque, como eu disse, eu tenho muita coisa para fazer. Tudo certo, né? Tudo tranquilo. Vocês têm alguma questão? Não? Alguma dúvida? Não, professor, só agradecer mesmo assim o empenho do senhor com a turma, né? O senhor sempre se disponibiliza a ajudar, a gente agradece. Mesmo sabendo que já está na reta final, todo mundo aí com o AB, com outras preocupações, e o senhor sempre pronto a ajudar, né? Mesmo sabendo que algumas pessoas têm muitas dificuldades de estar acompanhando a sua disciplina, a gente sabe disso, não só a sua, como as outras também, né? A gente está muito sobrecarregado e o senhor sempre disposto a nos ajudar. Eu agradeço, pelo menos, em nome da turma. Obrigado, Gil Cleiton. A ideia minha mesmo é ajudar vocês. Eu sei que vocês estão sobrecarregados, estão cansados. Todo mundo está, gente. Estão passando por tempos difíceis, estamos passando, todos nós, por tempos difíceis. A gente está aqui para ajudar. Como eu disse, a gente só não vai ajudar de graça, mas assim, ajudar dando alternativas, passando exercícios, dando prazos razoáveis para que os alunos cumpram, né, para poder fazer as atividades, mas nesse sentido. Então, a gente quer ser útil, quer que todos vocês se formem e que Deus abençoe vocês e que vocês possam superar esse período difícil que a gente está vivendo, tá? Que é para todos, infelizmente. Muito obrigado. Obrigado. Exatamente, Luiz. Com bom senso em ambas as partes, tudo caminha bem. Obrigado, gente, e até a próxima. Semana que vem a gente vai ser só a OAB e alguma revisãozinha. Deus abençoe. Então, tchau, tchau.